Impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impacto ESG. Nós estamos aqui hoje com o Funari. Tudo bem, Eduardo Funari? Isso, Eduardo Funari. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui você ter aceitado, agradeço estar aqui conosco e queria, nesse bate-papo aqui, a gente falar de uma coisa muito importante, que é toda a tua ação com sustentabilidade, que vem do paisagismo, que vem dessa tua longa experiência, né? Conhece bastante do tema. Então, queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho de você, do que você faz profissionalmente. Ok. Eu sou Eduardo Funari, eu tenho 60 anos, né, sou formado em engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa há 38 anos. Sou pós-graduado em gestão ambiental, né, casado há 38 anos com a Cláudia, tenho 3 filhos maravilhosos, a Luísa, o Felipe e a Mariana. Já tenho meu primeiro netinho, que chama Romeu. E estou nessa área de paisagismo há aproximadamente 25 anos, né? E foi onde eu trouxe todas as técnicas do meio agrícola para o meio urbano, né? E nós tivemos que fazer uma série de adaptações para construir essa empresa que hoje nós somos a Funari Paisagismo, né? Sempre voltada para meio ambiente, para áreas verdes, para recuperação. Na verdade, a Funari está no lugar certo, na hora certa. Então, nós somos uma empresa correta, absolutamente correta para o que o mercado quer hoje, né? E nós entregamos e vendemos o que o mercado quer, que é sustentabilidade, que é áreas verdes, recuperação de áreas degradadas, recuperação de água de reuso e por assim vai. Que legal. Eu fiquei muito impressionado, Funari, que nós nos encontramos aqui um pouquinho antes do podcast, né? E quando você chegou aqui, você disse que participou também aqui de um projeto nesse local que nós estamos, que aqui era uma área contaminada. Brevemente, fala um pouquinho dessa história, como foi esse trabalho, esse desafio. Pois é, muita coincidência, né? Que nós temos uma história longa e grande em São Paulo e por coincidência nós estamos no local que era uma área contaminada, era o Sumidouro, que era um antigo incinerador aqui da prefeitura, com resíduos tóxicos e resíduos perigosos, né? E nós trabalhamos há mais de 25 anos com a Editora Abril, que era o prédio que tinha aqui do lado, que adotou essa praça, recuperou essa praça, fez um trabalho fantástico de recuperação ambiental e pôs essa praça em uso novamente, né? Onde nós participamos de todo esse processo, de todo esse manejo, nós cuidávamos dessa praça por muitos anos e essa praça, eu estava até contando para você, era uma praça culturalmente muito agitada, com educação ambiental acoplada a ela, com horta, com um tratamento de água, de todo o sistema aqui usado hoje, que era filtrado de forma biológica. Então tem uma história muito bacana, a recuperação dessa praça, que foi feita na época pela antiga Editora Abril. Agora eu fiquei curioso, como foi essa transição, né, do agrícola para o urbano, né? Como era essa visão, o que mudou da visão e o que mudou nesses 25 anos? Né? Agora que começou a se falar mais do ESG, a sustentabilidade, ela vem se tornando um tema muito importante, as mudanças climáticas estão aí, a gente está começando a sentir, né? Porque não é só uma questão global que a ciência estava apontando, nós estamos tendo já os impactos locais, a gente consegue sentir no nosso dia a dia as alterações. Então me conta um pouquinho dessa jornada, desde o rural até o urbano e nessa mudança tão agressiva que a gente teve com o clima, com as questões ambientais. Sim, não tenha dúvida. Na verdade, eu me formei e fui trabalhar no meio rural, né? Então, eu prestava consultoria, cuidava das minha propriedade, prestava consultoria a terceiros, né? E um desses terceiros era um proprietário de uma grande construtora em São Paulo, né? Que pediu para eu preparar um solo para ele, que ele estava construindo uma casa em São Paulo, e nós preparamos. Aí, por uma questão técnica lá, surgiu uma série de problemas na execução da casa e ele falou que para eu vir ver o solo e resolver o problema. Eu vim, resolvi todos os problemas da casa dele do paisagismo, né? E aí ele falou, agora você vai trabalhar, eu vou recomendar que você trabalhe nessa área com um paisagista que executa os nossos projetos. E foi uma enorme coincidência, né? Eu comecei prestando consultoria e rapidamente nós crescemos, se desenvolvemos e eu tive que largar todo o meu passado agrícola, né?
porque a empresa me consumiu, me exigiu de mim muita coisa. Eu tive que me mudar para São Paulo, né? Morava em fazenda, morava numa área rural. Tive que mudar para São Paulo para cuidar hoje da que é a minha empresa. Que legal. É uma experiência muito bacana. E aí, a gente teria tanta coisa para conversar, para explorar dessa jornada, que eu também quero ouvir um pouquinho, né, de como foi esse processo. E aí, a gente como entrevistador fica numa saia justa, porque a gente começa a ficar ansioso, porque eu quero chegar lá no Museu do Ipiranga, eu quero chegar nessa coisa do projeto do paisagismo sustentável, do Rio de Janeiro. Mas assim, eu sei que tem toda uma trajetória muito importante, né? E aí você chega então em São Paulo, vem construindo essa empresa, vem construindo esse trabalho com toda essa experiência, e aí você chega no Museu do Ipiranga, seria isso? Foi uma longa jornada, não foi fácil, foi uma jornada longa onde nós conquistamos o mercado, nós conquistamos com muito trabalho e com muita técnica, né? Por eu ter uma experiência muito grande no meio agrícola, né, e uma formação muito robusta tecnicamente, eu trouxe isso para o paisagismo 25 anos atrás, que era muito incipiente ainda, né? Então, eu sempre gostei muito de técnicas apuradas, de tecnologia, né? E o que eu consegui agregar do meio agrícola, eu trouxe para o meio urbano e consegui adaptar muitas técnicas de manejo, de plantio, de recuperação de solo, de tratamentos de solo, de melhorias de condições ambientais e plantios. Então, todas essas técnicas que eu consegui acoplar, né, no meu currículo, eu consegui implantar na minha empresa, né? E isso foi o nosso diferencial, né? Nós conseguimos se destacar no mercado com muita qualidade, porque a gente trouxe inovações, né, e muito trabalho. Então, nós construímos essa empresa tijolo por tijolo. Então, foi uma longa jornada, né, onde nós conseguimos trabalhar para grandes grupos, grandes empresas e fazer grandes obras, né? O Museu do Ipiranga é uma delas, né? Nós fizemos o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Nós legal. Fizemos o Nova Semps, que é um projeto do pré-sal, da Petrobras, que foi os novos laboratórios do pré-sal, onde todo o paisagismo estava voltado para todos os biomas que tinham especificados no Brasil. Então, fizemos muitas obras interessantes e temos muita história para contar. Funari, eu tenho uma questão aqui que eu acho que é interessante, né? Eu não sei se é só uma percepção minha e queria ouvir de você que é especialista. Então, você chega em São Paulo, né, com essa experiência, com essa bagagem, vai mudando, adaptando, transformando, e nós falamos sobre o projeto desse local que nós estamos, que era uma recuperação. E você citou a Petrobras, que se preocupou com todos os biomas. Você acha que mudou o mercado? A gente saiu de um mercado que ele vinha cuidando do impacto negativo que já tinha sido causado para projetos que são mais preventivos? Está mudando muito rapidamente o mercado, né? Na verdade, é por necessidade, né? O que está acontecendo é que nos grandes centros urbanos, e não só nos grandes centros urbanos, existe uma forte conscientização das mudanças climáticas e da necessidade de se adequar a tudo isso. Então, hoje, todo mundo busca formas de melhorar o meio ambiente local, onde você está construindo a sua empresa, onde você tem sua fábrica, onde você vai morar, né? E isso vende hoje no mercado. Isso é uma questão comercial, inclusive. Então, você agregar qualidade de vida, sustentabilidade, você agregar valores de preservação ambiental, é um conceito cada dia mais em moda, é um conceito cada dia que as pessoas compram mais. E quando você fala em mercado, você fala em monetização. Quando você consegue melhorar a tua performance oferecendo alguma coisa referente à sustentabilidade, o mercado todo se volta para isso, né? Isso que nós estamos vendo, essa grande mudança conceitual de implantações de paisagismo com plantas locais, com plantas da fauna, da flora brasileira, né, que atraem a fauna local. Quando você busca água de reuso para você usar nas suas áreas verdes sem precisar consumir águas que está cada dia mais em falta, né, para o nosso dia a dia. Quando você busca ter resíduo zero na produção da tua área verde para você evitar descartes, bota fora e assim por diante. Então, todo esse conceito está vinculado ao que nós fazemos hoje. E muito mais coisa, né? Compostagem e muitas outras questões. Mas eu penso assim, né? Antigamente, ou
décadas atrás, já se sabia que o impacto ambiental existia, que era negativo, a questão da poluição das águas, dos rios, que a gente prejudicava, né? Mas tinha uma consciência menor. E hoje seria correto a gente dizer que mesmo essa questão do clima é porque nós estamos sendo obrigados a... Eu acho que sim, esse é um fator que a gente está sentindo na pele, né? Essas mudanças climáticas e a questão educacional, né? A educação ambiental, que há 25 anos atrás era um negócio incipiente, hoje é falado em todas as escolas, em todos os locais que você vai de trabalho. Então, isso virou uma regra, não é mais uma exceção, né? Então, virou uma necessidade de primeira ordem você cuidar dessa parte, da parte ambiental, né? Compostagem, você falou bem, isso remete a lixo, né? E só para você ter uma ideia, São Paulo gera 20 mil toneladas de lixo por dia. Isso dá um custo anual para a cidade de mais de 2,2 bilhões de reais, né? Agora, quando você analisa esse lixo de São Paulo, 40% desse lixo poderia ser reciclado. Hoje nós temos um percentual de menos de 5%. Então você vê que tem muita coisa que ainda precisa melhorar para a gente evoluir ambientalmente, né? Principalmente em grandes centros urbanos que nem São Paulo. Sim, eu participei de um debate em 2012 e na época os dados que eu tinha era 18 mil toneladas de lixo por dia, hoje você já traz 20 mil toneladas. E uma coisa importante que eu trazia era, uma cidade como São Paulo, a coleta e o transporte do lixo está equacionado, mas a destinação não, né, Funari? Então, hoje nós trabalhamos com a gente não vê, né? A gente está no nosso dia a dia, são grandes aterros, são áreas de grande volume de terra, que são áreas que ficam inapropriadas para o resto da vida, contaminadas, onde você acumula uma imensidão de lixo, sendo que 50% é lixo orgânico. Lixo orgânico hoje no mundo desenvolvido, ele é incinerado e transformado em energia, diminuindo o volume dele em 200 vezes. Então, nós temos que rever esses conceitos, quer dizer, é uma questão pública maior, existe a necessidade de grandes investimentos, é verdade, mas passou-se da hora de, por exemplo, fazer uma coleta seletiva em São Paulo com 100% de coleta seletiva. Uma cidade rica que nem São Paulo, não fazer coleta seletiva é inexplicável. A gente só piora o meio ambiente e a gente perde dinheiro, porque transformar esse lixo em material que é reciclável, transformar o orgânico em energia, tudo isso gera recurso, né, Funari? Sim, é por isso que nós temos que rever nossos conceitos de forma rápida, nós temos que evoluir nós estamos atrasados em relação ao mundo, né? E nós temos que buscar nos adequar o mais rápido possível, não só a nível local, mas a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Nós temos que melhorar nossa performance de tratamento de lixos, resíduos, de água, né? Para a gente preservar o meio ambiente de forma mais sustentável. Agora, Funari, eu queria tocar num assunto que eu acho que também vai ser importante para mim, né? Porque eu também acho que não sei. E vou fazer essa pergunta desse lugar de cidadão. Eu chego no Museu do Ipiranga e eu vejo lá o valor histórico do prédio, das coisas que tem lá dentro expostas, né? Preservadas. E às vezes a gente olha para a parte do jardim, só vê a beleza. Eu queria que você falasse mais desse projeto, da importância do que tem ali, de alguma particularidade, porque parece que é um projeto que foi muito rico da forma como você desenvolveu e também tem a parte do paisagismo sustentável no projeto, não tem? Sim. O Museu do Ipiranga talvez tenha sido o maior desafio técnico da nossa empresa, porque existem poucos jardins franceses no Brasil, que me conste 2, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. E o Jardim do Ipiranga, o Museu do Ipiranga, tinha o jardim que era um jardim francês, de proporções. Quando ele foi feito e executado, ele tinha características de jardim francês. Ao longo desse período, isso foi se deteriorando, foi se degradando, foram perdendo as características originais do paisagismo, né? E quando nós fomos contratados, nós tínhamos apenas 6 meses para reenquadrar o jardim. Por que reenquadrar o jardim? Porque simetria, jardim francês é simetria, né? Então tudo que é quadrado de um lado é quadrado do outro, os ângulos são iguais. Então existe uma simetria que não se faz nos jardins tropicais, nos jardins que nós estamos acostumados no nosso dia a dia.
Quando nos contrataram, existia uma necessidade de recompor e refazer tudo isso de forma rápida, num período que início de inverno, né, então, onde as plantas respondem menos. Então foi um trabalho, um grande desafio técnico para nós, poder fazer, enquadrar tudo aquilo lá de novo, fazer as podas, explicar para todo mundo que estava participando do projeto que a gente teria que fazer daquela forma, que no primeiro momento ia ficar muito feio, para buscar o segundo momento, que seria a rebrota das espécies, tudo mais verde, mais bonito, mais enquadrado, né? Então realmente foi um desafio, nós tivemos que transplantar, tirar muitas coisas. A curiosidade que tinha uma palmeira lá que nós brincamos, que foi Dom Pedro que trouxe, porque era enorme, gigante, ela não podia mais ficar lá, nós tivemos que transplantar, todo mundo falou que essa palmeira ia morrer, e essa palmeira foi transplantada para o Jardim de Baixo, para o Jardim da Independência, está viva, linda, maravilhosa lá, uma palmeira que nós calculamos que tenha mais de 150 anos de existência e que nós conseguimos transplantar com sucesso, em toda a correria do processo, né? Porque foi tudo muito rápido, e nós tínhamos o pessoal de arqueologia acompanhando para qualquer escavação, se achasse algum resíduo de arqueológico, precisava separar da obra e tal. Então foi tudo muito interessante para a gente, né? E as técnicas que nós tivemos que usar foram as técnicas mais modernas disponíveis para poder tratar aquelas espécies, fazê-las rebrotarem, produzirem uma área verde, tornar aquelas podas que nós tivemos que radicalizar para reenquadrá-las, bonita e maravilhosa para a inauguração, né? Então foi muito bacana o desafio e hoje o jardim está muito bonito, faz algum tempo que eu não vou lá, mas entregamos um jardim lindo para compor com o museu que estava muito lindo, né? Sim, eu tenho uma outra curiosidade, eu não sei se afetou o seu trabalho, porque o que a gente tem acompanhado nessa discussão do patrimônio histórico, da preservação, é que normalmente um imóvel como, né, dessa importância principalmente, que é o Museu do Ipiranga, você faz o tombamento do imóvel e do entorno. Eu acredito que o jardim, nessa magnitude, deve ter ali alguma escultura, deve ter uma fonte, alguma coisa que também é preservada. Então tem que ter todo um cuidado com esse tipo de trabalho, né? Nós não cuidamos da parte civil da obra, né? Mas nós acompanhamos as iluminações, as luminárias, a recomposição disso, o pessoal que fazia restauração, a grande chafariz que tem lá, que é lindo, a restauração daquilo, das pedras. Então você vê que foi um trabalho de civil também relacionado à recuperação de coisas históricas muito bacana. Isso é muito legal. E eu, por exemplo, o que eu admiro no trabalho, né, que vocês realizam, na seriedade, por exemplo, se eu fosse visitar o jardim e a palmeira estivesse lá, ou alguma outra, né, espécie de uma planta que não fosse nativa, se não fosse o cuidado de vocês, para mim, eu não iria saber que ela não poderia estar ali. Então esse cuidado, né, que muitas vezes vai passar despercebido e que a gente olha só para a superficialidade, né? Porque como houve uma descaracterização do jardim, o pessoal da USP refez o projeto, né? E aí nós tivemos que adequar no campo, né, toda essa situação. Isso realmente foi muito desafiador. Quem vê hoje não consegue avaliar isso, né? Mas você consegue... O jardim francês tem muita harmonia simétrica, né? Então, quando você vai com esse olho clínico, você consegue identificar, né? Um lado tem que ser igual ao outro, uma porta, tudo muito igual, né? Então, isso que se busca num jardim francês tecnicamente correto, né? Sim, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Faculdade de História da USP parece que é responsável pelo Museu do Ipiranga, né? Parece que quem cuida hoje é a USP, né? É a USP. É a USP que cuida tanto do paisagismo, da área verde lá, como do próprio museu, né? E esse trabalho conjugado deve ter ficado maravilhoso, né? Porque eles trazem a questão histórica e aí você tem a questão técnica e tudo isso é muito legal. Mas eu sei também que você fez outro projeto no Rio de Janeiro, também queria saber um pouquinho. E eu queria também saber sobre o projeto da Petrobras, porque eu achei muito interessante. Eu acho que é importante a gente trazer essa informação de como foi feito esse projeto, como a Petrobras está se preocupando, porque hoje a gente tem a discussão da exploração do petróleo na região amazônica, e aí isso cria uma série de polêmicas, e nós que somos leigos não sabemos como funciona. Então, se a gente começa a entender desse projeto que você participou na Petrobras, a gente começa a entender os cuidados, as preocupações, como foi feita toda a parte preventiva, né? E como que isso está dialogando com esse meio ambiente. O projeto do Nova Sempes, que eles chamam, né, que é o projeto dos novos laboratórios do pré-sal,
foi feito ao lado do primeiro que já existia, mas com um conceito muito moderno. Fora muita tecnologia acoplada a toda aquela estrutura, né? Eles fizeram os biomas, eles caracterizaram todos os biomas brasileiros, né? E fizeram grandes caixas de captação de água de reuso. Então toda a água que caía nas estruturas lá caminhavam para as caixas de água de reaproveitamento. Então eles fizeram um projeto voltado na beira da Baía da Guanabara, né? Onde você tem uma harmonização do paisagismo com toda essa estrutura técnica que eles desenvolveram lá, estrutural, muito interessante, né? E essa característica de ter os biomas, caracterizar os biomas brasileiros, tal, foi um dos projetistas, foi muito legal essa pegada deles. Que legal. E aí, onde você entrou, na verdade, com um projeto que foi um projeto de paisagismo, então? Nós executamos o projeto proposto, né? Nós fomos contratados por um consórcio na época que estava construindo o Nova Sempis, e nós executamos, implantamos e desenvolvemos solo artificial para a Petrobras, porque era uma área sobre aterro, né? E que não podia usar solo de outra forma. A Petrobras exigia que tivesse solo certificado, e solo certificado eu tive que criar. Eu desenvolvi solo artificial para a Petrobras, e provavelmente foi por causa disso que eu ganhei a concorrência, né? E nós implantamos com muito sucesso aquela área lá. Como é desenvolver um solo, né? Que seria um artificial, é isso? Onde solo artificial é você não usar solos nativos, né? Você pegar matérias-primas como areia, como substrato, como nutrientes, acoplar, misturar tudo isso. Isso é uma grande expertise que eu tenho, né? E certificar. Eu tive que dar um certificado para a Petrobras que aquele solo estava qualificado e foi desenvolvido de forma externa, sem pegar solos naturais, né? Que isso foi talvez o decisivo para nós entrarmos na obra. Que legal. É tanta curiosidade que eu tenho, e agora tem uma outra curiosidade em relação a essa questão do solo artificial, porque a gente fala em Petrobras, é uma coisa muito grande, é uma empresa que tem muita estrutura, são obras grandes, mas existe a necessidade do pequeno, do médio empresário, que tem uma indústria pequena, uma indústria média, de utilizar esse tipo de estratégia, de criar um solo artificial? É interessante isso, cada dia isso está sendo mais usado, né? Você usa as áreas de escavações são áreas que você degrada o solo, você agride o solo, né? Então, cada dia mais você busca usar recursos vindos de resíduos industriais, de áreas não contaminadas, que você possa incorporar e transformar isso em solo, compostagem, resíduos de matéria orgânica, que são nutrientes importantíssimos como solo, né? Hoje você pode compostar todos os resíduos do teu jardim e transformar num solo artificial de alta qualidade, né? E é isso que tem se buscado no mercado cada dia mais. Que interessante. Então, é sim necessário, às vezes, dependendo da área de atuação da empresa, mesmo ela sendo de um porte menor, mas tem obrigatoriedade de lei para fazer essa utilização? Ainda não, mas eu vou te contar um caso que nós desenvolvemos para uma grande construtora em São Paulo, onde eu propus para a construtora, porque quando você faz uma escavação de um edifício, você cavoca e retira muitos milhares de metros cúbicos de solo, que normalmente vão para bota fora, vão para descarte, né? Que são ditos solos impróprios, o que não é verdade, né? O que nós fizemos e desenvolvemos para uma construtora em São Paulo, né? A MPD, que é uma grande parceira da Funari, nós pegamos os solos de escavação, pusemos, em vez de ir para bota fora, vamos pôr aqui do lado, vamos guardar esse solo. Nós recondicionamos o solo, então nós tratamos desse solo de subsolo, mandamos para o laboratório, vemos as deficiências que ele tem para voltar para o paisagismo, melhoramos ele física e quimicamente e voltamos para o paisagismo com o mesmo solo, com resíduo zero. Então, além de ter o lucro de você não ter esse deslocamento, né, de você não precisar jogar fora e pagar para jogar fora esse solo, você tem o peso da sustentabilidade, onde você não manda isso em caminhões, né, para resíduos, para ser descartados de forma às vezes até inapropriada, né? Isso volta para o próprio prédio com custo reduzido e com alto valor agregado. Então, é possível você desenvolver algumas técnicas melhores no meio urbano
que ainda são incipientes, sabe? E nós temos essa pegada, nós conseguimos sair na frente com todos esses conceitos, né? Porque está no meu DNA tecnologia e sustentabilidade, né? Está no meu DNA e está na minha empresa trabalha o dia inteiro fazendo recuperação, plantando árvore, recuperando áreas verdes, recuperando áreas degradadas, né? Então essa é a nossa expertise hoje, então tem muita coisa a ser feita ainda, entendeu? Muita coisa que o mercado precisa assimilar. Compostagem é uma coisa que deveria ter em todos os edifícios de São Paulo, que tem paisagismo, tem área verde. Porque você pega todos os teus resíduos de jardinagem, armazena e dali 3, 4 meses você tem um adubo orgânico de alta qualidade que volta para o mesmo lugar. Em vez de você pôr num saco de lixo e mandar para um aterro sanitário. Você está jogando um material de alto valor biológico para o lixo, né? Eu tive uma ideia aqui e queria agora aproveitar que eu estou com o especialista e perguntar direto para o especialista. Vamos supor que eu tenho um conjunto habitacional, que eu tenho lá o prédio, mas eu não tenho área verde. Seria possível, por exemplo, um parque municipal ou um clube que tem uma área verde maior, fazer uma espécie de uma parceria, um consórcio, e utilizar esse resíduo orgânico do prédio sendo feito a compostagem nessa área verde pública? É possível? É conceitual. Nós precisamos mudar a cultura ainda da iniciativa pública. É tudo muito mais fácil e mais barato, inclusive, né? Acontece que tem que ter uma cultura, você tem que ter uma diretriz voltada para essa questão, né? Todos os parques de São Paulo, todos os parques deveriam fazer compostagem hoje. E não tem o porquê não fazer, né? Todas as varreções, que não são poucas, né? Tiram milhares e milhares de quantidade de metros cúbicos de resíduos por dia, vão para bota fora, vão para caminhões, que consomem combustível, que polui a cidade, que gera trânsito e que satura o nosso bota fora, a nossa recepção de lixos, que deveriam ser usadas de forma muito mais apropriada, né? Com os resíduos que realmente deveriam ficar lá, né? Então, matéria orgânica, e principalmente matéria orgânica relacionada a paisagismo, a jardinagem, é um crime ambiental você jogar isso num aterro sanitário. No aterro. Que lixão nem pode mais, né? Faz tempo, né? Tem que ser tudo aterro sanitário. E agora, eu queria falar sobre uma questão mais polêmica, porque eu vi que você ficou muito impressionado de ver como foi feito o projeto desse lugar que nós estamos e que quando a iniciativa privada ela vai se distanciando e vai ficando mais sobre a alçada da questão governamental, existe então é visível, né? Que existe uma diferença, que a iniciativa privada consegue cuidar com muito mais eficiência, muito melhor. Mas eu ia te perguntar justamente sobre essa questão de qual o interesse da empresa. Ela faz por consciência, ela faz por compensação ambiental, deveria ter uma isenção de imposto. Qual seria o atrativo para que as empresas viessem cuidar de espaços como esse que a gente está? Eu entendo, Tia, que nenhuma empresa se dispõe a gastar dinheiro se não tiver retorno. O objetivo de qualquer empresa privada no mundo é gerar lucro. Esse é o primeiro objetivo de uma empresa, né? Então, toda empresa tem que buscar uma forma de compensar. Hoje, você tem as PPPs, hoje você tem uma série de parcerias, e o exemplo maior é o Parque do Ibirapuera, que foi privatizado e teve uma evolução muito grande em poucos anos, né? Onde a iniciativa privada está cuidando. Como ela vai fazer aquilo lá dar retorno financeiro para eles é a expertise deles, né? Então, eles podem explorar a água de coco, eles podem explorar o restaurante, que falou que tem um restaurante muito bacana lá, né? Eles podem explorar o aluguel de bicicletas. Então, aí eles vão agregar um pacote de coisas, né? Porque para a exploração do parque, shows, ou se puder, assim por diante, que vão trazer retorno financeiro para eles, né? Fora a imagem, que é muito importante, né? Isso dá um upgrade na imagem enorme. Então, a iniciativa privada só vai entrar nessas áreas se visar lucro lá na frente, né? Ninguém vai fazer isso se não tiver um benefício fiscal, tributário, ou se gerar lucro no seu caixa. Nenhuma empresa do mundo vai fazer isso. Ou por compensação. As empresas, né, que estão aí causando um impacto negativo para o meio ambiente, precisa compensar esse impacto negativo e ela vai fazer um trabalho ali, que é o trabalho que não é uma multa, né, mas é uma compensação. Ela tem também o caráter obrigatório, né?
Hoje tem muitas empresas, nós trabalhamos para um grande banco, que é o Itaú, que tem isso nas diretrizes do banco, né? Como eles têm um passivo ambiental gigantesco, eles buscam compensar isso de alguma forma, né? Nós trabalhamos numa unidade em Mojimirim, onde nós estamos fazendo um grande reflorestamento, né, em todo o entorno do data center, exatamente com essa finalidade, né, de trazer compensações de crédito de carbono para eles. Hoje nós temos uma plataforma que cada árvore que nós plantamos tem a localização, a geolocalização delas, e eles podem ver online quanto está gerando de crédito de carbono, quanto essa árvore está crescendo por ano, que árvore que é essa, que flor que ela dá, que fruto que ela dá, que fauna e flora local ela atrai. Então, tudo isso é um business importante para o banco, né? E isso, eles estão muito empolgados com isso. É claro que o passivo de uma unidade que nem essa, de um banco que nem esse, é gigantesco, né? Mas, e como eles têm um grande interesse institucional disso acontecer, eles estão fazendo isso acontecer. É interessante. O mundo vai se transformando, né? Agora está chegando essa geração Z, o consumidor 4.0, e é um desafio para quem já está para quem já está preocupado e já está trabalhando com a sustentabilidade. Imagina para quem está ali, né, indiferente com essas questões e vai ser pego de surpresa daqui a pouco com esse impacto reputacional. Hoje tem estudos, a gente fala também no ESG de governança, o valuation de uma empresa, ainda com tecnologia, com a questão reputacional, chega a valer 80% dela baseada em bens intangíveis, né? E tem uma questão que eu sempre falo do impacto ambiental na área social do ESG. Quando você cuida do paisagismo, você transforma esse ambiente num ambiente mais agradável, mais saudável, fica um ambiente gostoso, né? Traz essa transformação também, não traz? Traz. Isso se chama biofilia. É o estudo do homem com o meio ambiente, né? Que comprovadamente, você melhora a performance de trabalho, você melhora a capacidade emocional das pessoas e você consegue gerir mais lucro com isso, né? Hoje existem grandes projetos de grandes empresas que buscam acoplar meio ambiente com área de trabalho. E essa conciliação de períodos de horas de almoço, de convivência na parte verde dessa estrutura, que isso traz produtividade, traz bem-estar e traz saúde mental para as pessoas, né? Então isso hoje é um dogma. Hoje isso está implantado nas grandes empresas, nas grandes multinacionais, que têm esse conceito e buscam isso o tempo todo. Sim, olha que interessante, né? E nós estamos numa cidade, Funari, que ela é uma cidade toda impermeabilizada. Então, já, né, não bastasse que nós tiramos todas as árvores, nós ainda impermeabilizamos. Antigamente eram aqueles quintais com aqueles caquinhos vermelhos, né? Isso era muito comum por toda a periferia de São Paulo, inclusive. O calçamento de concreto, as ruas de asfalto e sem árvore, sem nada. Então, ainda não tem essa cultura de trazer o paisagismo para a cidade de forma eficiente, equânime, trazer o conceito de calçada ecológica. E a gente está sofrendo muito com o clima. E também é uma consequência disso, né? Então, isso é uma grande crítica que eu faço ao nosso passado. Nós erramos. Nós erramos de muito tempo atrás para agora, né? Nós pegamos todos os nossos rios e córregos, que são afluentes do Pinheiros e do Tietê, e concretamos eles, fechamos e fizemos uma avenida em cima deles. E jogamos esgoto e sujeira dentro desses córregos, que são captados hoje lá na frente com um projeto bilionário que nunca termina, para despoluir o rio Pinheiros e Tietê. E os afluentes? Por que os afluentes estão aterrados? Por que os afluentes foram impermeabilizados? Por que não se abriram essas áreas e nos trataram desses córregos, tornando áreas verdes, áreas de esponja, de retenção de chuva para evitar grandes enchentes? Nós erramos na concepção da nossa cidade. E hoje isso vai custar tudo muito caro para a gente. Qualquer tipo de readequação vai custar bilhões. E às vezes está impossível fazer, porque você tem uma torre de um prédio construída em cima, você tem uma situação que você não consegue reverter. Eu vou te citar um exemplo de Curitiba, que tem um parque, se não me engano, chamado Barigui, eu não lembro, isso me fugiu, que foi pensado em 1970, quando a cidade ainda era pequena, e eles fizeram daquilo lá um grande parque esponja.
Então, Curitiba hoje está muito menos vulnerável, muito mais protegida de grandes tempestades, de grandes influências, porque lá atrás eles pensaram numa situação ecologicamente correta, né? E aqui em São Paulo nós temos 2 ralos, que é o Pinheiros e o Tietê, né? Poluídos, cheio de lixo, que já gastaram-se bilhões de dólares e não conseguiram resolver o problema, né? Então nós evoluímos de forma errada. Isso é muito grave, porque você reverter qualquer situação dessa custa bilhões, né? E às vezes é inviável. Mas ainda é tempo. Né? Os parques nós deveríamos buscar mais áreas verdes, nós deveríamos abrir. Por que fazer piscinões de concreto gastando bilhões se a gente pudesse fazer retenções verdes? Parques lineares que tinham a capacidade de reter talvez o mesmo volume de água ou mais, onde essa água ia perlocar devagarzinho para o lençol freático, melhorar o lençol freático, filtrar, né? E dar qualidade de vida para a população local. Né? Tendo campinho de futebol, tendo quadra, tendo pista de Cooper, tendo lazer para a população, né? Integrando o homem ao meio ambiente. Né? Por que concretar tudo isso? Né? Continuamos errando, né? E precisamos repensar de forma rápida como a gente pode fazer para melhorar e onde nós podemos fazer, onde tem espaço ainda para nós voltarmos atrás e fazermos o que é correto. Que nós estamos na contramão do mundo. Sim, eu tive 2 experiências. Uma foi com um engenheiro ambiental chamado Eduardo Pacheco, que ele é especializado em água. Ele tem um portal chamado tratamentodeagua.com.br. Ele me deu diversas aulas e eu fui um aluno um pouco aplicado, aprendi um pouquinho, né? Mas ele é um grande especialista e ele dizia que as empresas, a gente canalizou os córregos, as empresas não são fiscalizadas adequadamente, nem conscientes o suficiente, então também jogam poluentes dentro desses rios e córregos, e nós não fazemos o tratamento da água da chuva. Então a água vem limpinha, onde ela tem contato com o solo, ela vem trazendo tudo que está no asfalto ali na rua, é óleo de carro, é lixo que as pessoas jogam, é poeira, é poluente, é produto químico, o que tiver ela vem arrastando tudo para dentro dos rios, né? E uma outra questão interessante foi na luta que eu participei bastante ali, que era do Parque do Bexiga, que era a luta do José Celso, né, do Teatro Oficina, que ele queria preservar o entorno, tinha briga com o terreno do Silvio Santos, e atrás tem ali uma área que tem plantas frutíferas, tem uma nascente, e um arquiteto falou na época, em uma dessas audiências públicas, que nós tínhamos uma quantidade imensa de nascentes, que eu não lembro o número exato, na cidade de São Paulo. Nós prejudicamos e contaminamos praticamente todas, e a nossa água tem que viajar quilômetros, que vem lá da Cantareira e viaja todo esse percurso, e no percurso vai se perdendo água, né, que tem vazamento. Então é uma coisa insana que a gente fez, né? Nós estamos rodando em volta de nós mesmos, né? Quer dizer, gerando custos absurdos que poderiam ser resolvidos de forma muito mais simples e trazendo sustentabilidade para a cidade, né? Quer dizer, a indústria do lixo, a indústria da água, né? Que são grandes indústrias para abastecer e cuidar da cidade de São Paulo, são recursos bilionários hoje, né? Que poderiam ter sido feitas de outra forma mais inteligente, mais barata, né? Hoje é muito mais difícil, mas não é impossível, né? Se você começa a dar obrigatoriedade para todo mundo captar água de chuva e tratar essa água de chuva nos novos empreendimentos, isso já é um primeiro passo, né? Então, telhados verdes, né? Por que não telhados verdes, que são filtrantes, né? Captando água. E por que não captar essa água numa escala maior, voltando para a própria empresa que cuida do abastecimento da cidade, né? Então, conceitualmente, e o futuro acho que vai nos levar a isso, cada um vai ter que gerir o seu próprio lixo e cada um vai ter que cuidar da sua própria água, porque o recurso é finito. Né? Então, e nós estamos vivendo uma situação de instabilidade climática que nós não sabemos a velocidade e a intensidade que isso vai chegar nos próximos anos para a gente. Parece que isso está chegando de forma mais acelerada do que imaginávamos. Pelo menos todas as últimas pesquisas estão mostrando isso. Então, nós precisamos nos adequar o mais rápido possível à autossustentabilidade. Né? Se nós quisermos ter uma cidade de São Paulo gigantesca, né? Nós vamos ter recursos finitos e nós vamos precisar gerenciar isso de forma mais ecológica, porque o custo disso se torna a cidade inviável. Sim. Agora, de novo, a minha impressão como cidadão
e aí pedindo a sua visão como técnico, especialista nisso. Então eu não vou lá para reverter uma obra equivocada que nós canalizamos um córrego, por exemplo, e transformá-la numa área verde, e nós fazemos lá um piscinão todo concretado, algo que gasta bilhões, muito mais caro. E eu tenho a impressão que, além disso, que já foi exposto aqui, nós temos um outro problema, Funari, que seria o seguinte: quando faz ainda de uma forma mais correta, não explora o potencial que poderia explorar. Ou seja, eu faço lá uma área verde, eu preservo, mas eu não tenho cuidado de chamar o Funari e falar assim: olha, e o paisagismo? E o projeto de paisagismo para isso aqui ser, né, extremamente eficiente, positivo? Então, eu sinto essa falta, né? Por que a gente tem tanta informação e a gente ainda tem tanto descuido dos nossos governantes? Falta de gestão pública. Essa é a palavra. Em 1960, nós tínhamos um paisagismo exuberante na cidade de São Paulo, por volta da década de 60. Nós tínhamos conceito de paisagismo. Nós tínhamos o Manequim Lopes, em Ibirapuera, que era um modelo de escola de paisagismo, né? Tudo isso se perdeu. Hoje, você tem grandes empresas, contratos bilionários de zeladoria, que soltam um monte de indivíduos nas marginais lá para cortar mato, porque você já não tem mais um jardim, você não tem estabelecido um paisagismo, né? E isso é uma grande judiação, é um grande crime ambiental. Nós temos mato, nós temos capim braquiária, que é pasto para boi, que nasce nas marginais, que eles passam roçando aquilo lá, retirando aquele resíduo e jogando em caminhões que vão pro tal do nosso bota fora, que a gente voltou a falar aqui já pela quarta ou quinta vez, né? Então nós estamos correndo atrás do próprio rabo e não estamos revisando esse conceito. Nós precisamos repensar muitas coisas relacionadas à parte ambiental, e o paisagismo é uma delas. Você vai para o Chile, os parques são gigantescos, os parques são irrigados, tem flor. O Chile é um país muito mais pobre que o nosso. No entorno de um viaduto, eu vi um sistema de irrigação funcionando numa rotatória, né? Quer dizer, eles preservam e cuidam de uma área semidesértica de forma 100 vezes mais eficiente que a gente. Por que nós, com todos os nossos recursos que são infinitamente maiores que os deles, não conseguimos fazer? Porque se cria essa indústria do resíduo, do lixo, da empresa de zeladoria gigantesca, que sai catando um monte de gente por aí para raspar e rastelar tudo e jogar tudo no lixo, e não se tem o trato fino, o cuidar do paisagismo. O paisagismo é um trabalho artesanal. Cuidar de áreas verdes não é um processo mecânico. Você precisa ter conceito, você precisa ter gente treinada e competência para isso. E não adianta você trazer uma única empresa para cuidar de toda a cidade de São Paulo, ou duas empresas, que não vão ter a menor capacidade técnica operacional. Não existe isso. Eu acho que você teria que setorizar por bairros, você teria que distribuir para distritos esse gerenciamento de forma muito mais eficiente, com a comunidade participando de toda essa operação, com verbas públicas e privadas disponíveis para você reintegrar todas essas áreas. Então é conceitual, nós temos que mudar o conceito de como é analisado isso. Cidade limpa não é cidade varrida e cortada. Cidade limpa é cidade com meio ambiente adequado, preservado, onde o meio ambiente e o homem se integram. E não é isso que acontece hoje nas grandes áreas verdes públicas de São Paulo. Você só vê lixo, um monte de nóia, um monte de gente perdida com barraquinhas montadas, com um monte de lixo acumulado dentro das praças, cortando as árvores para fazer fogo, né? E você não tem a preservação dessas áreas. Você tem essas áreas em processo de degradação elevado. E tudo isso é muito triste, Funari. E eu confesso que eu sou muito crítico. Eu sempre me perguntei por que as escolas foram construídas como presídios, ao invés de terem sido construídas como um parque. Eu não sei no que ia prejudicar, num processo de educação e de formação cognitiva, o contato com a natureza. Por que as crianças não são educadas dentro dos parques? Sim. Convivendo ali em harmonia, tem que respeitar o animal, a importância dessa planta. Olha a questão aqui do projeto de compostagem que está sendo feito aqui, para eles aprenderem como é que faz, terem contato com aquilo. Não, a gente, quando a escola é boa, manda fazer um herbário, né? A gente tem aula de ciência. Eu não conheço nenhum herbário em nenhuma escola. A gente vai lá fazer um projeto, sei lá, numa escola, qualquer projeto que você vai fazer, vamos lá fazer uma aula de ciências, e o aluno nunca pisou num laboratório.
Ou seja, a gente está construindo ali, até na educação, uma coisa super precarizada. Então, você vê que são vários pontos que a gente tem dessa ausência de Estado eficiente. A gente tem uma governança pública precarizada em todos os aspectos. Então, eu te perguntei sobre a questão do paisagismo, né? Tem a parte da sustentabilidade, mas a empresa poderia atuar aqui para cuidar, porque o público não dá conta, e ela tem um passivo, e teria que fazer uma compensação ambiental. E nós estamos discutindo tudo isso. Em 2024, eu perguntei, é obrigatório por lei? E você disse, ainda não. Não, mas a parte de compensação de plantios de árvores, sim. Né? E aí é um outro problema. Né? Plantamos 100 mil árvores na cidade de São Paulo. Onde você plantou essas árvores? Como você plantou essas árvores? E onde elas estão localizadas? E aí você vai para o outro problema. Você está trazendo um problema grave para a cidade de São Paulo, porque não existe mais espaço nas calçadas para se plantar árvore. O pessoal está plantando árvore em qualquer lugar. Em cima dessa árvore que eles estão plantando tem uma rede elétrica. Que se você plantou uma árvore de grande porte, que daqui a 10, 20 anos vai estar enrolada nessa rede elétrica, que ou vai cair queda de energia, ou vai cair árvore, ou vai ter descarga elétrica em cima de pessoas. Né? Então, é muito bonito falar São Paulo tem um programa de compensação ambiental e todo mundo que corta uma árvore planta 10 ou planta 20. Mas planta de que forma? Porque muitas vezes você planta, se você não usar uma técnica correta de plantio de árvore, o sistema radicular dela fica superficial, arrebenta asfalto e calçada. Se você estimula o crescimento do sistema radicular para baixo, né, isso com técnicas agronômicas de tratamento de solo você estimula o crescimento dessa raiz para baixo em busca de água e nutriente. Quando você deixa o sistema radicular dessa árvore superficial, ela cresce, vem uma rajada de 100 km por hora e derruba tudo. A árvore caiu, é que ninguém olhou, está doente? Às vezes não. Às vezes não é nem doença, nem maus tratos às árvores. É como ela foi estabelecida lá atrás. E que tipo de árvore você plantou ali. Se você tem uma fiação, você pode plantar árvores no máximo de porte pequenos a médios. E toda essa fiação deveria estar enterrada para você plantar a árvore embaixo dela. Né? Então nós temos um redescobrimento, nós temos que voltar para a época, para 1500 e redescobrir o Brasil, porque nós erramos muito, continuamos errando e o conceito continua errado, com poucas pessoas com visão crítica nesse sentido. Né? Isso que é o grande problema. Isso vem por falta de educação, por falta de treinamento, por falta de escolaridade e por falta de capacidade técnica. Né? Você coloca um monte de gente incompetente para gerir tudo isso, que fez dois cursinhos aí no Google e acha que pode gerir área verde na cidade de São Paulo. Você precisa ter pessoas capacitadas, você precisa olhar para o que o resto do mundo está fazendo e copiar, porque nós estamos muito atrasados em relação a todo mundo, inclusive a países subdesenvolvidos. Né? Então, nós temos que readequar nossos conceitos, nós temos que repensar conceitos públicos, porque nós temos uma gestão muito ineficiente, não consegue abraçar tudo, não tem competência para tudo. Basta você ver como é que funciona a podas e retiradas de galhos da cidade de São Paulo, de árvores. Você tem uma Secretaria do Verde e Meio Ambiente que polariza tudo isso. Só eles podem, eu como engenheiro agrônomo não posso autorizar o corte de uma árvore. Então é a mesma coisa um médico ver uma pessoa morrendo, você não pode pôr a mão. Se vai cair na cabeça da pessoa, se vai matar. Eu estou vendo que isso vai acontecer. Você chama a iniciativa pública para vir, ela não vem. Né? E depois que causa o dano, não tem o que fazer. Se for dano material, menos mal. E se for vida? Né? Então, por que não privatizar tudo isso? Por que não abrir as portas da gestão pública para... E é claro, você precisa ter normas e regras para tudo isso acontecer. Quando você tem o CPF, você tem um CREA, você responde civilmente, criminalmente por isso, você pode delegar para pessoas fazerem isso. Né? Porque fica tudo mais fácil. Você vai ter que podar uma árvore. Não, você não pode cortar esse galho dessa árvore porque precisa vir o técnico da prefeitura autorizar. E ele nunca aparece. E quando ele aparece, ele está sempre na correria ou é mal preparado, fala, não vai cortar porque o galho está bom. E vira as costas e vai embora. Né? Então não existe gestão pública, não existe, é impossível a iniciativa pública cuidar de todas as 650 mil árvores, se eu não me engano, ou 800 mil árvores que existem plantadas na cidade de São Paulo. É impossível. Né? Então você tem que abrir as portas para a iniciativa privada. Quando você vê as áreas privadas
inclusive onde nós estamos aqui, que eu vi quando era privado e estou vendo agora como é público, você vê a diferença brutal de gerenciamento e administração disso. Perde eficiência, aumenta custo, e quem paga o pato somos nós, que somos pagadores de impostos. Puxa, que cenário preocupante, né? Eu costumo dizer assim, o poder público, ele quer ser muito protecionista e ele acaba assumindo um protagonismo que ele depois não dá conta do que ele assumiu. Ele também não cria uma flexibilidade para delegar. E aí essa conta não fecha nunca e o Estado vai ficando cada vez mais como ineficiente. Os profissionais que são bons na prefeitura, ou eles estão hierarquicamente subordinados a alguém indicado num cargo político, eles ficam presos, ou eles estão presos na burocracia, ou eles estão presos no orçamento. E pior do que só faltar educação, falta às vezes consciência e tem muito conflito de interesse, né? Então, a gente vai ter que ter uma cidade como São Paulo, a gente vai ter que se preocupar. Mudança climática, alagamento, enchente, queda de árvore. Queda de árvore, a gente viu, o vento, nem tudo foi queda de árvore, mas a gente teve um problema de energia aqui em São Paulo, ficou mais de uma semana sem energia elétrica, porque nós não tínhamos estrutura. E tudo isso vai agravando. Hoje a gente está enfrentando, né, no planeta um furacão, né, um tornado. Hoje, né? O segundo mais intenso da história. Eles estão falando de subir o nível desse tornado, né, desse furacão, que é causado... Esse agravamento é causado pela mudança climática. Pelo aquecimento das águas do Atlântico. Então, chegou numa proporção que ele falou assim, não dá nem para caracterizar no último nível que a gente tinha colocado aqui, é um nível maior. E isso é um problema seríssimo. Mas, Funari, a gente tem que caminhar agora para o encerramento. Né? Eu espero ter oportunidade de, em outros momentos, a gente fazer um bate-papo aqui. Você trouxe informações para mim que são assim incríveis. Eu queria muito ouvir você como futurólogo, porque eu acho que com a tua experiência, com a tua bagagem, a tua visão de mundo, você teria grandes projetos para a gente projetar, né? Para a gente idealizar uma cidade melhor, para a gente idealizar uma escola melhor, para a gente idealizar uma forma mais saudável da gente lidar com a natureza. A gente não está conseguindo lidar com aquilo que a gente produz, né? Que são os resíduos que a gente mesmo produz, sejam eles orgânicos ou outros tipos de produto. A gente vai... E não existe o jogar fora, né, no planeta. Não. A gente está jogando dentro do nosso planeta, a gente está se livrando, né? A gente está empurrando o problema para o oceano, para o rio, para áreas que deveriam estar preservadas ou, né, reflorestadas às vezes. Então, eu quero te agradecer de estar aqui. A gente passa para as conclusões finais. Queria que você falasse um pouquinho como as pessoas encontram o seu trabalho, como que a gente encontra a sua empresa, tem um site, se você quiser deixar os contatos, por favor. Isso é o grande desafio, né? Eu não sou futurólogo, mas eu sou otimista. Eu acho que nós, em 1970, prevíamos que o mundo ia passar fome, com 4 bilhões de habitantes. Hoje nós somos quase 8 bilhões de habitantes e sobra alimento no mundo. É claro que mal distribuído, mas hoje você tem sobra de alimento no mundo, né? O Cerrado era uma unidade improdutiva no Brasil. Hoje é um dos celeiros do mundo. Hoje o Brasil produz 1,5 bilhões de toneladas de alimento. O Brasil produz alimentos para 1,5 bilhões de habitantes, né? Em 1970 nós importávamos alimento, né? Então, eu sou otimista. O homem tem uma grande capacidade de adaptação e uma grande inteligência para viver e se preparar para as grandes mudanças, né? Então, eu sou otimista quanto a isso. Nós vamos ter que adequar. Nós estamos num país ainda em formação, né? Nós precisamos criar conceitos públicos e privados mais eficientes. Nós precisamos ter a consciência que nós temos que resolver nossos problemas de maneira fácil, simples e econômica, né, para a gente sobreviver, para nós sermos um país próspero, né? Então, eu acredito que todas as informações que eu tenho, todas as técnicas, eu sou mais um entre muitos formados em grandes universidades no Brasil, com grande capacidade técnica. Essas pessoas têm que serem ouvidas, né? Essas pessoas têm que dar voz de ação para elas, né? Então, eu acho que nós temos que buscar as pessoas certas,
Nós temos que mudar o conceito público desse país desde a nossa Constituição e por assim vai. Nós temos que recriar esse país de maneira mais eficiente, mais moderna, onde a gente tenha menos corrupção, a gente tenha mais eficiência e as pessoas possam viver melhor, né? E isso você vê em pequenos países do mundo aí que estão dando de lavada na gente, né? Então, eu sou muito otimista quanto a isso. As mudanças climáticas são agressivas e estão vindo. E eu acho que nós temos capacidade hoje técnica para segurar grande parte dessas mudanças desde que a gente não perca mais tempo, né? A Funari é uma das ferramentas, né? A nossa empresa é uma das ferramentas para ajudar nessa mudança. É claro que nós somos uma empresa privada que geramos lucro, né? Mas a gente tem conceito, a gente passa conceitos, a gente passa ideias inovadoras para os nossos clientes, que são grandes clientes, que têm capacidade de absorver e trazer muita coisa para o meio ambiente, para a sociedade, né? Então, a Funari Paisagismo, ela é uma empresa sediada em São Paulo, mas que opera em todo o Brasil, né? O nosso site é www.funaripaisagismo.com.br, né? @funaripaisagismo.com. Você pode nos achar nas redes sociais. E nós estamos dispostos aí a prestar serviços, ajudar no que for preciso, as grandes empresas, as pequenas empresas, os condomínios, parques. Então, nós temos um conceito que está disponível no mercado para trazer melhorias para todo o entorno da nossa sociedade. E nós agimos muito nas áreas urbanas, que é onde é o grande gargalo. O nosso grande gargalo não está no meio rural, não está na produção agrícola, como muitas pessoas do meio urbano falam. O nosso problema hoje está nos meios urbanos. Nós, nos meios urbanos, somos os grandes causadores de mudanças climáticas severas, mudanças de temperatura, de qualidade de água, de lixo, quer dizer, o que não ocorre no meio rural. Porque no meio rural, o indivíduo precisa cuidar daquela propriedade, cuidar daquele solo dele, senão ele morre de fome, né? E aqui na cidade a gente não está preocupado com o nosso lixão que tá enchendo todo dia. Lá onde você produz 1 quilo de lixo por dia, cada habitante de São Paulo produz, né? E 50% disso podia ser reciclado e os outros 50% podiam ser incinerados e gerar energia com quase resíduo zero por indivíduo, né? Então nós temos que rever esses conceitos. Dinheiro, eu acredito que uma cidade que nem São Paulo tem. É uma cidade, talvez a mais rica do Brasil, que os recursos precisam ser distribuídos de forma mais coerentes, né? com menos corrupção, com mais gestão pública e com mais técnica apropriada para cada caso. Puxa, muito obrigado. Te ouvindo, né? A gente que tem toda uma história aí com a área social, socioambiental, a gente fica imaginando assim, poxa, queria que os alunos das escolas tivessem uma aula com você. Queria reunir os prefeitos das capitais do nosso país, os governadores do estado, e que eles tivessem uma aula com você, sabe? Mas que tivesse nota e consequência se não cumprisse o que a gente está falando aqui, porque também não adianta só falar com as pessoas que também não estão dispostas a nos ouvir. Sim. Mas é uma satisfação muito grande. Eu diria que a sua empresa, né? No meu conceito, é uma empresa do setor 2.5 que a gente fala. Sim. Que é uma empresa com fins lucrativos, mas que o teu objeto, o teu serviço, ele tem um impacto socioambiental muitíssimo relevante. O objeto do teu trabalho entrega isso, né? Então, eu quero agradecer muito a tua presença. O espaço está aberto para sempre quando quiser voltar. Eu acho importantíssimo e quero agradecer a todos que nos acompanham. Quero agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando, que são da assessoria de imprensa. Quero agradecer ao Maurício, que já não é nem da técnica, ele já é o diretor aqui do Impacto ESG. Agradecer todo o pessoal aqui do ADESAMPA, desde a Raquel, da forma como nos recebe lá embaixo, uma pessoa incrível. Agradecer ao Projeto Teias e até o próximo Impacto ESG.